Você que está aqui pode começar a falar em línguas. Você que fala em língua nesses instantes. Só alguns momentos. Deixa o Espírito Santo penetrar em você. Você que não fala. Sapraga duze perenina bazuze paradia da gazede barania. Sheparima suke parania de besta parada. Caporania sapariga de bauna. Sheparus de parania namago. Shaparona makobere ni abada. Makaraba kureba kusharabadia badosh. Sharaba kureba karaba da sebede. Makora bakuri bada bada bada. Ramakor Rebecca suse peredia da bada. Shibaros te peredia nasto para nene agodoza. Nene agadoze para nianasto peredi gadoba shende. Jene mekoba igado se pere nene megoiza mako pada de gezuza. Aí sopare nemene gogoze deda. Zeka kupaino ko zaine. Makoko paria dese baro de riada nana mako zi kalabo sharamania seperika parone maniga doce de dia. Fala mais um pouco em línguas, o Espírito Santo está no nosso meio. Sarabakorobo sheriba karabada mianana sheberibo koparede berebe bakorabada. Alô sakabane bana alô pakabariba shabana alô koparogodobo sharaba kalibona bayogodo sharabanoba kalebana baruba kalebana kaliba kapore de dio sepere de dia sheperebe gedebe de bana. Oh kalabakuba sharabanoma nemekobada baguda badriba baruba kate perdebe di badobada shabaribona gadeba ala proseperebede adiba shakapa mako izomana makubadiga suze parana izomana kabauna oh kaiba nebedia shaparune makadia da gade shaparune makadia masude bede akupa ostepereniana susibeniana. Eu quero falar. Você pode fechar os teus olhos. Você pode fechar os teus olhos e ficar bem conectado com Deus. Não desliga a tua ficha. O Senhor está no nosso meio. Efatá também é libertação. O Espírito está no nosso meio. Eu quero falar. Faça um esforço. Fique com os teus olhos bem fechados e conectado com Deus. O Senhor está no nosso meio. O Senhor está no nosso meio. Fica com os teus olhos bem fechados e conectado com Deus, porque o Senhor está aqui. Só preste bem atenção no que eu vou dizer. Estava em oração há pouquinho. O Senhor falava comigo. O Senhor quer libertar alguém nesta noite.
Senhor falava Belita. Belita ou Belinha. Você não é a Belita nem a Belinha, mas você é filha da Belita. E esta Belita que eu estou a dizer já não está mais em vida. Já morreu há algum tempo. E você está a ter uma vida semelhante a esta Belita. Se tem alguém entre nós com isso, venha até em frente. Você que é filha da Belinha ou da Belita, já não está mais em vida. O Senhor quer libertar alguém nesta noite. Sim, você é uma mulher. Você é uma mulher. Você é a mais velha. Está aqui nesta casa. Izomaka porrede biasaka parude basuke parinya nianazugeda. Esto paranya basuse peredia da guze paranya. O Senhor quer libertar alguém nesta noite. Você fecha os teus olhos, não assista. Estou a dizer, vem aqui, vença o medo. O Senhor quer libertar. Eu não posso falar o que eu vi em público, mas eu vou comunicar ao pastor. Porque o Senhor quer tratar. Zomaka porre dia zuze para niana suse pere diada. Ekoparia suse pere niana. Ziba ka kopere dia zana de kopaina. Izomana kupere dia suse pere diada. Mekeperina. Akupa kokopa suse pere diada. Gemenio sopere niama. Okopara dia suse pere diada manama kuze bariada. Anastácia também é libertação. Estamos em oração. Azopa ka prezia ka toparania zete peredia sote parania nana. Zamana makoze peredia zalabroko se peredia nana makorebeti peredia da. Sharimiania sote pereniana. Oko riada suse. Sukepa nyanago. Aika prazabada badabadu bedebedi basuke paradia dagada. Sheriba namako zebere bede mabako sepeka parudada. Lisoparia niana capa lepres. Sim, o Senhor está aqui. Você que está sentado, se coloca em pé. Você vai começar a dizer: Senhor, nesta semana visita a minha casa, visita a minha geração. Visita a minha geração. Visita a minha geração. Você vai começar a dizer: toda aliança que foi feita
nos meus antepassados, nesta semana, sejam quebradas em nome de Jesus Cristo. Os espíritos que detêm legalidade sobre a minha vida, na semana pascual, que enquanto estamos nessa semana, os espíritos familiares caiam por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Caiam, sejam desfeitos laços familiares, sejam quebradas as correntes, sejam desfeitos os pactos que foram feitos, as roupas que foram usadas para prender vidas, sejam desfeitos nesta noite, agora, em nome de Jesus Cristo. Aquela panela que foi colocada ao nome da família, nesta semana, que o poder de Deus se manifeste agora, para quebrar as maldições familiares, para quebrar, para destruir, agora mesmo, agora eu declaro em nome de Jesus Cristo, que está debaixo da minha voz, ouça a ordem do nome de Jesus Cristo: liberta, se abandone. Shaprosebeneme kobadagada, ezoma kabaruba kalebresunte, akuke aiko sananiana, of aprapuste paraniana gadese, ala prose paragalomiania doze berede, zebere bede bede, correntes sejam quebradas, pactos sejam desfeitos em o nome de Jesus Cristo. Laço nesta semana, Anastácio, que algumas coisas sejam quebradas agora eu ordeno em nome de Jesus, os espíritos te abandonem, os espíritos saiam, os espíritos familiares. Somabia kose irana enemene bagada badava dio separana alo sepere de begede arruse paradiada makoba kobaina badrane sotenia aí sagada badaba de bada arro kataprana gadu separa as maldições familiares agora sejam desfeitos nesta noite. Sejam desfeitos nesta noite. Os espíritos familiares sejam quebrados. Sejam quebrados agora. Agora. Oh, Zabranebegedebedebedebedeba. Alô. Sakanya. Shibanaga debede bagadonia. Ele prane bakuzi badrabadiga. Sonemania manago jada. Aliko sanamako je. Zomania magude badibado. Shano. Shabada bagada. Sobrakata paruna makuza eleke suse paragada aliko parani sote parade aliso parade caparade caribadabada em nome de Jesus Cristo eu decreto e declaro que as maldições familiares sejam quebradas, as correntes sejam quebradas, os pactos defeitos agora em nome de Jesus Cristo. E os espíritos familiares que acompanham você sejam retirados agora.
Ranebu separadia da seperidado. Seperidado pregadia sobana. Seperiado de bago de basida. Seperigado. 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 Makuse prega de bedebede. Siparo de baruke tebada. Siperega de bedigodo. Aliko akost parianote. Oste perenia nanana usde niko olost panyo non lebia sana shika koi konte I konchen chum chimpria non tel nyon nyam nyam kus nyam 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 nyon ostem kontim ya koin jonza I koste pa akogi koste pianania se peniene shenia no kodeze dio shanania. O ciclo de repetições, o ciclo vicioso, o padrão da família, aquilo que é padrão da família, nesta noite o Espírito Santo a quebrar o padrão da família, o ciclo, o que aconteceu com a mãe, o que aconteceu com a irmã mais velha, o que aconteceu com a prima. Hoje o Espírito Santo a quebrar nesta semana nas TAS. Você vai começar a orar, vai dizer: todo padrão familiar que é algo repetitivo, padrão familiar negativo, nesta semana eu deixo cair por terra. É uma semana de ressurreição, é semana Anastase, também é libertas. Rebels de paradia sana koba karuba shinemeko ala rose paradia sedebede lokro separiado se perede la prashana bagoda lebro sebedi bada sharaba korobo de bakori bashinde brada shabra kalabrodo bodebede aroma kose pregedia bada rabada bagada bada dabaye mako shibana bakadaba nebado labro se perde bedebedibo labro sagada bada. Os padrões da família caírem por terra agora. Os padrões da família, aquilo que é padrão da família, a cair por terra em o nome de Jesus. Eu ordeno os padrões a caírem, os padrões negativos, padrões diabólicos, agora mesmo, em nome de Jesus Cristo, estamos a ordenar que caiam por terra os padrões desta família, agora, por intermédio dela, que os padrões da família, os padrões diabólicos, caiam agora, sejam desfeitos, em nome de Jesus Cristo. Agora mesmo, o padrão na família, este padrão na família está a cair por terra, seja desfeito. Agora, só barriga de basura. Agora mesmo, o padrão na família, esse padrão diabólico, nós viemos em ti em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Agora isso, sabadeba, eremene barabacada.
sabaribo. Karabako sabariba karabadabada. Arabashanda baragadesh. Arriba kasuse perregede. Sharibanoba. Klesto para Dios te perregede bede. Azoma kadeba sada. Shibaraso que te perde. Sebedebe ko te perde. Sebedebe que te perde. Imako se para dia sedebada. Você pode aplaudir bem forte para Jesus. Se for para Jesus, pode ser mais alto. Você pode misturar um grito de glórias a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. O Senhor está no nosso meio. O Senhor está no nosso meio. Ai, adabro se que pera diada. Jesus prazer que te perene Jesus. O Senhor está aqui. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, vamos começar do versículo 38. Depois Gênesis 40, versículo 1 a 5. Zamacarebo se preguedia zabar. So se perede bias. Agada sede. 39 diz assim: dos malfeitores crucificados blasfemava com ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou a Jesus: lembra-te de mim. Alguém diga: lembra-te de mim. Yes. Quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Gênesis capítulo 40. Vamos pular. Vamos começar do 40. Vamos começar do 40. Vamos começar o versículo 1. Passado algum tempo depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa a seu senhor. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem presos na casa do capitão da guarda, na mesma prisão em que José se encontrava. Então o capitão da guarda os confiou aos cuidados de José, para que os servisse, e ficaram certo tempo detidos. Ora, numa mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho,
cada qual com a sua significação. Logo ao romper do dia, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam preocupados. Pode pular, por favor, para o 14. Contudo, não, deixa-me só ver aqui. Vamos para o 13. Mas 3 dias e o faraó te erguirá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em suas mãos, como outrora tinhas a responsabilidade de fazer, quando eras seu copeiro de confiança. Olha, contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tenha bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Palavra do Senhor. Vamos orar com o nosso pastor pela palavra. Senhor, fale conosco. Queremos te ouvir. Lida esta tua palavra. Revela-te na exposição da mesma para a tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode tomar o teu assento enquanto aplaude ao Senhor. Pode fazer melhor se for para o Senhor. Aleluia. Sejam todos bem-vindos à Semana Anastase, Semana de Ressurreição, Transformação, Libertação, Cura, Milagre e Reflexão. Aleluia. Começamos hoje uma atividade que eu penso que esta atividade, a maioria das igrejas, esta semana estão a falar de Páscoa ou de Jesus. Por ser o calendário bíblico, estamos a tratar de Jesus. Não vou me alongar muito, tenho pouco tempo já. Então, nós lemos 2 textos da Bíblia Sagrada e esses 2 textos, eles têm espécie de algo que a Bíblia nos dá sua Bíblia faz isso. Um acontecimento no velho e, portanto, outro acontecimento no novo tem correlação. Algo lindo que eu meditando esses dias, o Espírito Santo trouxe ao meu coração e eu queria partilhar com os irmãos. Alguém que está aqui, diga amém. Jesus veio ao mundo e, estando ao mundo, Jesus, ele ensinou seus discípulos lições preciosas. Na igreja de Jesus, seus discípulos eram todos os dias submetidos a treinamento. Jesus, enquanto estava na terra, manifestou, ele disse mesmo a vontade do Pai. Jesus sempre ensinou e uma das características do ministério de Jesus é que Jesus era um mestre que fazia sinais. A característica de um mestre para aquela época era só ensinar. Mas Jesus era um mestre que ensinava e também fazia sinais. Ele tinha um ministério pleno. Jesus andou neste mundo. Nasceu, desde o seu nascimento, ele já teve um nascimento milagroso. O que eu quero falar nesta noite entendemos que Jesus está em toda a Bíblia Sagrada. Quando lemos a Bíblia Sagrada, Jesus está nela de forma, às vezes, não muito visível, mas com um olhar bem clínico, bem aprofundado. Você vai perceber que Jesus está em todos os acontecimentos da Bíblia. Ou seja, para quem estudou teologia sabe que existe uma cadeira chamada Cristologia. Esta cadeira tem uma área que se chama teologia, e aí aprendemos os tipos de Cristo. A Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, existem muitos tipos de Cristo. Ou seja, existem muitas representações de Cristo.
Existem muitas representações do sacrifício na cruz do Calvário. É isso que chamamos de tipologia, ou o tipo de Cristo. E hoje eu queria falar um tipo de Cristo que é, ou seja, o Senhor me mostrou de forma diferente. Este tipo de Cristo é o tipo de Cristo. Primeiro, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, só no livro de Gênesis nós encontramos vários tipos de Cristo. Alguém está aqui, diga amém. Nós encontramos vários tipos de Cristo. Quando você lê a Bíblia com um olhar para estudar, para tirar lições preciosas, você vai compreender que Cristo verdadeiramente está em todos os lugares. Por exemplo, Adão é um tipo de Cristo. Aleluia. Abel é um tipo de Cristo. Eu vou explicar. Vou falar e vou explicar. Vou falar os tipos de Cristo e depois vou explicar um pouquinho para os irmãos entenderem. Aleluia. A arca de Noé também é um tipo de Cristo. José, que lemos, também é um tipo de Cristo. Isaac também é um tipo de Cristo. O carneiro que substituiu Isaac no holocausto, quando Abraão ia imolar, Isaac também é outro tipo de Cristo. Melquisedeque também é um tipo de Cristo. Então, na Bíblia Sagrada, nós encontramos vários tipos de Cristo, ou seja, encontramos pessoas e episódios, coisas representando Cristo. Aleluia. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Está falando línguas estranhas. Então, encontramos pessoas e coisas representando Cristo no Antigo Testamento. Esse Cristo que morre, esse Cristo que padece por nós, ele já está representado muitas das vezes no Antigo Testamento. Aleluia. A arca de Noé é um tipo de Cristo, representando a salvação. Aleluia. Então, quando encontramos isso, precisamos entender que Cristo está em toda a Bíblia Sagrada, em Cristo Jesus. Aleluia. E para quem gosta de ler a Bíblia, é bonito você encontrar Cristo no Antigo Testamento com um acontecimento, parece que não, mas é Cristo que está lá. Ou seja, é um tipo de Cristo que está lá. Okay? E no texto que lemos, há um episódio de Cristo lá. Mas eu não quero falar de José como Cristo. Eu quero falar de uma outra personagem. Eu lhe vi também outro tipo de Cristo. Só nesse episódio do livro de Gênesis, nós encontramos lá os elementos da ceia. Já estão representados lá com José na cadeia. Aleluia. Nós estamos aqui. Então, quando estudamos Cristo, precisamos estudá-lo. Cristo se estuda. Ainda que estudamos Cristo, nós vamos ficar que nem já Pedro. Quando Jesus andou sobre as águas, perguntando quem é esse? Ou não sabendo que ele de fato é, pensando que ele é fantasma. Aleluia. Então, eu queria partilhar bem rapidinho sobre Cristo no Gênesis. E nós lemos 2 livros. E onde lemos em Gênesis e onde lemos em Lucas, tem coisas muito semelhantes. Ao estudá-lo minuciosamente, você vai perceber que o ladrão, ou Jesus na cruz, é o mesmo episódio que acontece com José na cadeia. Aleluia. Primeiro eu queria falar um pouquinho da vida de Jesus. Quando Jesus manifestou o poder de Deus na terra. Ele mesmo disse aos seus discípulos: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu vim para fazer a vontade do Pai.
Uma das coisas também que precisamos entender, que eu me esqueci, mas o Espírito Santo me trouxe agora, é que Cristo é o nosso vicário. Ou seja, Cristo é o nosso substituto. Quando Adão peca, nós pecamos em Adão. Quando Cristo morre, nós morremos também em Cristo Jesus. Por isso, quando lemos a passagem em que Herodes queria matar Cristo, porque ele foi anunciado que nasceu o rei dos judeus, ele queria matar um menino, mas querendo matar um menino, matou todos os meninos. Herodes queria matar apenas um menino, matou todos. Mas Deus, devendo matar todos, matou só um. E todos fomos mortos nesse um que Deus matou. É por isso nossa vida já não é mais nossa, senão daquele que morreu por nós. Nossa caminhada, o nosso caminho já não é o nosso caminho, senão do caminho daquele que morreu por nós. Por isso é que nós precisamos entender o que Cristo fez na cruz de Calvário para que bem servimos Ele. Quando temos a noção do que Cristo fez na cruz de Calvário, você não tem mania para vir na igreja, você não tem mania para servir, você não tem mania para fazer nada, porque você sabe que Cristo não fez mania na cruz para te salvar. Cristo não fez nada na cruz. Cristo apenas salvou-nos. Mas Cristo na cruz, a primeira coisa é que Cristo na cruz não nos salvou do diabo. Não. Cristo na cruz primeiro nos salvou de Deus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Então, o perigo que tínhamos não era propriamente o diabo, era o próprio Deus. Era a ira de Deus que estava via o homem. E Cristo não nos livrou primeiro do diabo. Cristo nos livrou da ira de Deus. Era a ira de Deus que estava a vir sobre o homem, que Cristo morreu. O sacrifício perfeito e completo foi feito na cruz de Calvário. Aleluia. Então nós estamos nessa lição aprendendo um pouquinho a respeito de Jesus Cristo. Vou pregar bem rapidinho. Verdade. Você que é um... Mas bem rapidinho. Já não temos também muito. Cristo estava na terra com os seus discípulos. Cristo era um homem extraordinário. Eu estou há um tempo a estudá-lo um pouquinho. Cristo é extraordinário. Existe um episódio na Bíblia Sagrada que podemos encontrar no livro de Mateus, capítulo 14, começar do versículo 22 em diante. Cristo acaba de dar um sermão daqueles e ele despede os discípulos para irem. Ele despediu os discípulos para irem de barco. E a Bíblia Sagrada está a dizer, depois dele despedir os discípulos, ele depois despediu a multidão e depois foi orar. Depois que ele subiu para ir orar, a Bíblia Sagrada está a dizer, fez-se tarde e ele decidiu descer para ir ter com os discípulos. Só que Cristo já não encontra nenhum barco. E como Cristo está vindo à oração, ele está a andar sobre as águas. Uma lição que Cristo queria dar nos discípulos, que existem, Everaldo, duas formas de se crescer na vida ou de se andar sobre as águas. Até então os discípulos só conheciam uma forma,
que é andar sobre as águas por cima do barco. Mas quando Jesus desce, já não tem mais barco para ele ir. E Cristo mostrou para os discípulos que existem duas formas de você estar em cima d'água. Ou você fica em cima do barco, ou você fica em cima da oração. Porque Cristo, antes de andar sobre as águas, ele estava à vida da oração. E ele está dizendo para os discípulos, existem duas formas de crescer na vida. Ou você vai de barco, ou você vai de oração. Se você já não tem barco para te levar, ainda tem oração para você ir. Não se preocupa com quem tem barcos para lhe levar. Se você não tem barco, você tem oração. Nesta vida tem pessoas que vão ir de barco, mas nós que não temos barco, Cristo nos deixou oração. Cristo ensinou para os discípulos, se você não tem barco para te levar, você tem oração. E nesta vida que estamos, é uma vida de quem vai de barco, mas também uma vida de quem vai com oração. Por isso, há empregos que se conseguem com barco, mas outros empregos que se conseguem com oração. Há lugares que você pode ir de barco, mas há lugares que você precisa ir de oração. Por isso, no domingo passado, eu ouvi o testemunho da irmã Paula. Ela contou, disse, irmão Nelson, que no primeiro emprego ela foi de barco, porque a tia que lhe arranjou. No segundo emprego, ela também foi de barco, porque a prima que lhe falou. No terceiro emprego, ela foi de barco, porque a mãe que lhe arranjou. Mas no emprego atual, ela disse, já me levaram muito de barco, agora é momento de eu ir com oração. Então vou meter o meu joelho no chão, para que o barco já me levou a um determinado lugar, mas tem lugares que só vou com oração. Então, existem duas formas de se crescer na vida. Há pessoas que têm barco, o barco dele é tio dele. Então ele vai crescer porque tem barco. Agora eu que não tenho barco para ir, também tenho uma forma de andar sobre as águas. É oração. Estou a dizer para alguém, não se preocupa se você está vendo alguém está aí de barco. Diga, bendito seja o barco que você tem, mas eu como não tenho barco, só tenho joelho, então eu dobro o meu joelho e o barco pode ir, eu também estou a vir com oração. Só que o barco, meu pastor, é um lugar ou é um sítio que você pode controlar a velocidade. Mas eu não conheço um homem capaz de conseguir controlar a velocidade da oração. Por isso, Jesus, que despediu os discípulos para irem com o barco, e eles que estavam com a oração ainda lhes encontrou. Porque a velocidade que o barco tem não é a mesma velocidade que a oração tem. Homens podem ir de barco. Estou a dizer para alguém, homens podem até ir de barco, mas nós que não temos barco, temos joelho no chão para dizer, em lugares que só se vai de barco, nós temos oração. Aleluia. Por isso eu não aceito que na presidência só se entra com tio. Não, o tio pode ser barco, mas eu tenho oração. Então eu não estou preocupado com quem tem barco, eu estou preocupado em ficar 7 horas de oração, porque eu sei que algumas pessoas avançam com barco, mas outros avançam com oração. Aleluia. Então você não pode ficar triste porque você está vendo que tem alguém que tem padrinho na cozinha. É o barco dele. Mas nós que não temos barco, temos só oração, irmão Nelson. Não temos tio lá. Nós temos oração. E ninguém consegue controlar a velocidade da oração. É por isso que algumas pessoas foram de barco em alguns lugares, só que o barco estragou. O tio que lhe colocou morreu, já não está conseguindo avançar. Mas nós que estamos à vida de oração, estão a nos perguntar se tomamos banho aonde. Não é banho, é oração. Aleluia. Porque barco estraga, mas oração não. Então eu prefiro até ir de oração do que de barco. Porque barco o homem pode furar e você também afogar. Mas a oração, que ninguém desvaloriza a tua vida de oração.
Porque tem lugares que você só vai se você for homem de oração. Tem lugares que se você só entra porque você for mulher de oração. Por isso, não fica triste se você está a ver alguém avançar na vida. Os lugares da facilidade. Ela tem barco. O barco lhe levou. Mas nós que não temos barco, estamos a vir também. Depois de orar, estamos a vir. Estamos a vir da oração. Quem está comigo, diga amém. Quem está comigo, diga glória a Deus. E Jesus manifestou sua vida de oração entre os discípulos. Para dizer, Pedro, você cresceu e nasceu só vendo uma forma de andar sobre as águas. Eu, como sou Deus, vou te mostrar outra. Pai, vou ir orar, depois vou vir, vou te mostrar outra. Eles estão aí para Gadar. Alguém diga Gadar. Onde eles encontram um homem extremamente endemoniado. E a Bíblia está dizendo que ninguém conseguia passar por aquele caminho, porque aquele endemoniado fechou o caminho, todo mundo tinha medo dele. Irmão, não, só quero ilustrar, fazer uma ilustração. Fica só aqui no meio. Alguém está aqui, diga amém. Abre o olho. Este é o gadareno. Desculpa, Soraya. Este é o gadareno. E a Bíblia está a dizer que ninguém conseguia passar por este caminho porque ele endemoniado fechou o caminho. Que quer dizer que para você passar por este caminho, ele não te deixa. Então a tua opção é ir dar volta. Que quer dizer, se você só quer chegar aqui, você não pode chegar porque ele fechou o caminho. Quer dizer que você só quer vir aqui, não pode. Tens que ir dar volta. Estás a entender o que eu estou a dizer? Estou a dizer que muitos de nós estamos assim. É alguém que na família fechou caminho. Por isso é que casamento está difícil. Porque o gadareno disse ninguém passa, então tem que dar volta. Só que o caminho é tão fácil de chegar. Mas porque alguém fechou o caminho, era só um mês, mas porque você foi dar volta, fez 10 anos. Porque este gadareno fechou o caminho. Aleluia. Mas agora ninguém consegue passar. Só que está a chegar aquele que não é ninguém que não consegue passar. Todo mundo fugia porque ninguém consegue passar. Só que está a chegar alguém. Está a chegar alguém que não tem medo de gadareno, não tem medo de ninguém, e está a dizer, abra caminho porque eu preciso passar. E é exatamente isso que Cristo fez em nossa vida. Onde o lugar em que não podíamos ir, ele abriu o caminho. Só que ele não abriu o caminho só para ele passar. Ele abriu o caminho para João passar. Ele abriu o caminho para Tomé passar. Que quer dizer que quando Cristo abriu o caminho que não passavam, todo mundo começou a passar. Estou a declarar para alguém, se existe alguém a bloquear caminho na tua família, nesta semana, Anastase, na ressurreição de Cristo Jesus, é abrir caminho para que pessoas possam passar e chegar ao lugar em que você precisa chegar. Significa dizer, se você só tinha de fazer 2 anos para prosperar, porque alguém bloqueou, tinha que fazer 20 anos. Porque alguém fechou o caminho. Mas nesta noite, eu não vim falar do gadareno que fechou o caminho. Eu estou a falar do Deus que nos abriu o caminho. Hoje nós temos livre acesso.
não há trânsito que nos consiga parar, porque Cristo abriu o caminho e nos disse que o mesmo poder que eu tenho, eu vos entrego para vocês abrirem outros caminhos, que significa dizer que o lugar que eu não podia chegar, hoje eu posso chegar, porque Cristo me abriu o caminho. Aleluia. Temos um Deus que nos abriu o caminho. Ele não só abriu o caminho como passou, para dizer, por isso ele é o primogênito de muitos, porque ele abriu o caminho para muitos. Ele veio como um unigênito, mas voltou como primogênito, sendo o irmão de muitos. Ele veio como único filho, mas voltou como irmão mais velho. Por isso, nós temos um irmão mais velho que nos abriu o caminho. E hoje nós podemos passar naquela cruz do Calvário. Cristo nos abriu o caminho a livre acesso ao Deus eterno. Um caminho que só uma pessoa tem que entrar uma vez por ano. Cristo disse, chega disso. Pai, eles abriu o caminho. E hoje nós podemos passar e entrar na presença de Deus sem nenhum impedimento. Como não celebrar esse Deus que nos abriu o caminho? Como não glorificar o seu nome? Como não fazer sua obra? Um Deus que se fez carne para nos abrir o caminho. Pode sentar. Agora esse Deus, os homens não compreendendo, levaram até a cruz. Estou a terminar. Aleluia. O culto está estranho para mim. Quando olhamos para esse Deus que nos abriu, temos o livro de Gênesis. Primeiro precisamos entender. Quantos conhecem a história de José aqui? Precisamos entender que José foi parar na prisão por causa de um problema na família. Estava numa casa que teve um problema familiar por causa de uma mulher. Tiraram José da família, do lar, e lhe colocaram na prisão. Só que a Bíblia Sagrada está dizendo, no palácio também teve um outro problema, que estão a tirar o copeiro por causa do padeiro, estão a lhe levar na mesma prisão em que José estava. E na cruz do Calvário, nós temos Jesus e temos os dois ladrões. Aleluia. Quando você olha para a cruz do Calvário, você vai perceber que na cruz do Calvário tem dois culpados e um inocente. Quando você olha na prisão, você vê, tem dois inocentes e um culpado. José está saindo da casa de Potifar por causa de um problema que teve com uma mulher. Alguém diga mulher. Quem lhe trouxe esse problema para lhe expulsarem é uma mulher. Que quer dizer que ele está a sair, que aquela prisão não era para José, era para a mulher. Quer dizer que José está na cadeia no lugar da mulher. Porque esta prisão onde José está, não era para ele estar, era para a mulher estar. Mas ele está numa cadeia, num lugar que era para a mulher estar. Aleluia. Agora, o copeiro foi que saiu do palácio por causa do padeiro que cometeu um erro. E ele está aí também na prisão onde tem José, que está a cumprir uma pena por causa da mulher. Então, nesta figura aqui, Jesus não é José.
explicar. Jesus é o copeiro, porque foi Adão que saiu do Éden da mulher, e foi Jesus que saiu do palácio por causa de José. Então você consegue perceber que quando eu falei de tipos de Cristo, nesse contexto, o tipo de Cristo não é José, é o copeiro que saiu do palácio por causa de José que estava na cadeia. Aleluia. Aí quando eu li essa história, o curioso é que foi José que disse: lembra-te de mim. Assim também como o ladrão disse: lembra-te de mim. José disse para o copeiro: lembra-te de mim. E o ladrão na cruz também disse para Jesus: lembra-te de mim. Então você aqui percebe que Jesus não é José. Pelo menos hoje Jesus não é José, mas Jesus é o copeiro. Quando você lê a história, mete só Gênesis capítulo 40, você vai ver que quando José interpreta o sonho, José diz para o copeiro: dentro de 3 dias. José está a dizer para o copeiro: dentro de 3 dias, você vai voltar para o palácio. Quando eu li Jesus, está aqui: mas dentro de 3 dias, Faraó vai te reintegrar. Ou seja, dentro de 3 dias, você vai voltar para o palácio. Só que o nosso Jesus também na morte só ficou 3 dias, porque a morte não conseguiu segurar Jesus mais dias, e ele ficou também 3 dias, assim como o copeiro ficou 3 dias no cárcere. Também Jesus só ficou 3 dias, depois teve que sair. Alguém está me seguindo? Estou aí para algum lugar. Só com José aqui na prisão você encontra os elementos da ceia, da Santa Ceia. Por quê? Porque com José tem o padeiro e tem o copeiro. Porque o padeiro trabalha com pão e o copeiro trabalha com vinho. Então aqui já estão a mostrar como é que seria a Santa Ceia. É o pão com vinho, o pão e o vinho. Aqui agora vamos compreender que José disse para o copeiro: lembra-te de mim. Amados, o Evangelho é de Deus nos lembrar. Lembra-te de mim quando você estiver no palácio. Por isso eu vim dizer para alguém que nesta noite é um Deus que se lembrou que o homem estava distante e ele enviou seu filho, seu único filho, para morrer pela humanidade. Aqui você percebe que José não foi parar na prisão por causa do copeiro. Foi o copeiro que foi na prisão por causa de José. Por causa de José é que o copeiro foi na prisão. Não é não é o Éden que salva a cruz, é a cruz que salvou o Éden. Por isso aqui você encontra que não foi o homem que teve problema na família, foi o homem que saiu do palácio, deixou o palácio. Estou a te mostrar que o copeiro é um tipo de Jesus e José é um tipo de Adão, que ele está na cadeia por cada mulher. Mulher. E o copeiro saiu do palácio por causa do José que está na prisão. É o Deus. Só que, uma coisa aqui. Só que aqui você percebe, nessa linda história, você percebe que José, eu disse José, se eu fosse
pregar numa outra linha, eu podia falar de José sendo Cristo. Mas hoje, a mensagem, eu quero te mostrar um José sendo Adão. Um Adão que precisou de um copeiro, que é um tipo de Cristo, para ir para a prisão. Você está entendendo o que eu estou a dizer? Há um Jesus que precisou sair do seu palácio, abandonar a sua glória, se fazer carne, ficar entre nós, habitar entre nós, viver como nós, sentir as mesmas dores, as mesmas fraquezas, comer as mesmas comidas, vestir as mesmas roupas, para depois. Por isso é que Jesus é o homem que leva o homem a Deus, mas Jesus também é Deus que traz Deus aos homens. Ele, como homem, pegou os homens e lhes levou até Deus, e ele, como Deus, pegou Deus e trouxe até os homens. Agora você entende que aquela inimizade que existia entre Deus e os homens foi desfeita. Estou a terminar. Estou a falar do copeiro. José disse: lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Adão na cruz disse: lembra-te de mim. Aleluia. Evangelho, escrevi assim. Olha só. Evangelho é o Deus que se lembrou do homem no seu estado caído e depravado e deixou o seu palácio de glória para vir levantar o homem no seu estado de perversidade. Por isso, eu ao ler essa história, eu percebi que o homem não é aquela canção que nós gostamos de cantar. Você não é o ouro precioso de Ofim. Posso falar? Já cantaste essa música? Você é precioso, tão puro como ouro. Você não é precioso. Você é um ser humano caído, depravado, que precisa de um Cristo que te salve. O homem não é ouro precioso, fino de Ofim, não é. O homem é um ser caído, que precisa todos os dias, ou que precisou um dia, que o Deus eterno se lembrasse dele e enviar o seu filho para, por intermédio do seu filho, todo mundo tivesse acesso a ele. Então o evangelho é Deus que lembrou o homem num estado que o homem estava caído, cheio de lama, assim como o filho pródigo foi distante, éramos nós. Mas Deus se lembrou de nós. Você pode se colocar em pé? Estou a terminar mesmo. Estou a terminar. Fique em pé. Halabrosaca parigada. Shiparana koseberia do separadiada. Este evangelho da salvação é o Deus que se lembrou. Disse para o homem na cruz. Sempre que eu prego, eu gosto dessa ilustração. Quando eu prego esse texto, eu gosto dessa ilustração. Na cruz do Calvário, Deus se lembrou de um ladrão caído, em estado depravado. Este é o homem que precisa de um Deus que o salve, que o tira desse estado e o leve, o aperfeiçoa todos os dias.
com a sua palavra, com o seu espírito, o homem se torna este ser que Deus quer que o homem seja. Aleluia. Na cruz, só por favor. Irmão Gaspar, por favor, para terminar, não podem olhar para aí. Vou dar uma ilustração. Por favor, aqui. Vou dar uma ilustração para você perceber. Na cruz temos um cenário bonito. Na cruz temos 2 ladrões a princípio. Um que está a zombar de Cristo e um que se arrepende e diz para Cristo se lembrar dele. Ou seja, esse que está a falar mal de Cristo, não se arrependendo, continua a ser ladrão. Este que se arrependeu já não é ladrão, é ex-ladrão. E temos o Cristo que está no meio. Eu, como estou a pregar, vou ser Cristo. Irmão Nelson é o ladrão. Eu sou Cristo, esse é o ex-ladrão. Alguém está comigo? Na cruz temos esse cenário. Temos o ladrão. E a Bíblia diz que Cristo morreu como ladrão. Temos ladrão, como ladrão e ex-ladrão. Esse é o cenário da cruz. Esse é o cenário da vida. Temos ladrão, como ladrão e ex-ladrão. Só que Cristo vai no céu assim. Só que a Bíblia está a dizer que como ele foi, é do mesmo jeito que ele vai voltar. Cristo, quando voltar, ele vai voltar como ladrão para resgatar o ex-ladrão e condenar o verdadeiro ladrão. Porque no Evangelho, quando aceitamos, passamos de ladrão para sermos ex-ladrão. Então, todos que estamos aqui somos ex alguma coisa. E este é o Evangelho que nos pregaram, que nos tirou do estado pecaminoso que estávamos e nos tornou todos ex. Então a cruz do Calvário nos fez ser todos ex-ladrão. Então que ninguém te acuse se você já tirou gravidez, se você já matou, porque Cristo te fez ex. Porque quem está aqui sabe que ele veio nesta igreja sendo alguma coisa, mas quando se encontrou na cruz do Calvário, Cristo lhe tornou ex alguma coisa. Então o Evangelho não é de se apontar. O Evangelho é de se dizer, meu irmão, somos todos ex. Você é ex-ladrão, eu sou ex-bêbado. Você é ex-mulherengo, eu sou ex-prostituta. Você é ex alguma coisa, eu também sou ex alguma coisa. E Cristo, quando vir, vai vir como ladrão para condenar o verdadeiro ladrão e levar o ex-ladrão. Amados, todos somos ex. Cristo morreu para nos tornar ex. Por isso, se você já fez alguma coisa, não se preocupa. Se você já se arrependeu, se encontraste com Cristo, você deixou de ser aquilo para ser ex alguma coisa. Aleluia. Eu já tirei gravidez, não tem problema. Se você se arrependeu, você é ex. Eu já bebi muito. Eu sou ex-bêbado. Eu sou ex-gatuno. Eu sou ex. Eu sou ex alguma coisa. Eu e você somos ex alguma coisa. Eu cresci na igreja, mas quando se encontraste com Cristo, Cristo te tornou ex alguma coisa. O Evangelho da cruz é Deus fazendo o homem ex-ladrão. Aleluia. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesta semana Anastase, tem pessoa que ainda está triste com o pecado de 2001. Até hoje ainda pede perdão. Deus, aquela gravidez que eu tirei em 2003. Deus te fez ex alguma coisa. Que ninguém te condene mais.
Porque Cristo na cruz do Calvário te tornou ex. Aleluia! Eu já fui na casa do feiticeiro. Mano, você é ex-consultor de feiticeiro. Se você se arrependeu verdadeiramente, se você se entregou, vai dizer, verdadeiramente aqueles que reconheceram a Cristo, aqueles que sabiam o estado que eles estavam, porque esse ex sabia que ele mesmo é gatuno. Por isso disse no outro, nós somos gatunos. Mas esse mora é justo. Mas lembra só de mim. Quando Cristo se lembra de ti, te torna ex. Aleluia. Mas a importância de Cristo é que Ele está no meio, com os braços abertos, dando uma chance a quem está à direita e quem está à esquerda, de que eu estou com os braços abertos para te receber. Então, ninguém vai ir no inferno porque não teve chance de abraçar Cristo. Nós vamos no inferno porque não nos arrependemos como esse ladrão. Aleluia. Por isso, Cristo morreu para nos tornar ex. Feche teus olhos. Essa semana na Stasi, eu não sei se Deus te tirou do álcool. Não sei se Deus te tirou da prostituição. Não sei se Deus te tirou da vida de droga. Não sei se Deus te tirou da vida de bandidagem, de assaltos. Não sei se Deus te tirou de algum lugar. Mas Deus mandou lhe dizer nesta noite: se você reconhecer a cruz de Cristo e saber a tua real condição, porque o ladrão que se arrependeu, ele sabia que ele era ladrão. Se você sabe a condição que você está, que você não é ouro fino, você é um homem pervertido, sujo de lama, precisando de um Deus que te limpa, você vai dizer: Senhor, esta semana eu estou a dizer, lembra-te de mim. E se você tem lutado com algum pecado ainda, você veio num culto, você veio no culto certo, para te dizer que Cristo morreu para te libertar das prisões do pecado. Cristo não morreu para te dar carro. Cristo não morreu para te dar casa. Cristo não morreu para te dar emprego. Cristo morreu para te levar ao céu. Cristo morreu para te levar ao céu. Cristo morreu para te tornar ex. Arama sakaraba eba suketere bianana. Diga a Deus: eu valorizo o sacrifício que fizeste por mim. A cruz funcionou e o véu se rasgou. Deus, dá-nos entendimento do sacrifício que o Senhor fez para nos resgatar. Senhor, falta-nos compreender. Falta-nos ver o sacrifício que o Senhor fez. Deus nos ajuda a valorizar o sacrifício da cruz.
Você pode levantar tuas mãos e bem suave adorar comigo esse louvor.